Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar uma mensagem gloriosa que Deus está falando comigo desde ontem, dia 4 de dezembro de 2022, a qual tive a oportunidade de pregar na Santa Ceia. Nosso querido pastor Denis aí me deu a oportunidade e foi bênção, não é? E essa palavra continua ardendo no meu coração sobre o poder do sangue de Jesus. E eu quero deixar rapidinho aqui uma reflexão e aprimorando mais um pouco, né? Falando mais um pouco. Então, Levítico capítulo 16, versículo 32 ao 34, que diz: E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará o santo santuário. Também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Isso aqui é a festa anual da expiação. Então vamos orar, pedir a bênção do Espírito Santo para falar conosco. Pai bendito e amado, em nome do Senhor Jesus, quero, Senhor, me apresentar diante de Ti, pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo que isso abra a porta da palavra, que venha de grande valia, Senhor, esta reflexão e haja edificação no meio da Tua igreja e salvação para os perdidos. Fala conosco, Senhor. Em Cristo Jesus te peço, te agradeço pela unção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Então, amados, eu quero falar sobre o dia da expiação, que é tremenda essa lição aqui. E ela é muito impactante para a gente compreender o poder do sangue de Jesus. Então, vou falar da necessidade da expiação. A palavra expiação no hebraico é kippurim. Ela vem do derivado kafá e significa cobrir. Comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou uma restituição adequada pelo delito cometido. Está em Êxodo 30, versículo 12. Se você tiver com a sua Bíblia, abra. Êxodo 30, o versículo número 12. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isso aqui é o dinheiro como memorial das expiações. Tinha que ter uma oferta para pagar. Deus exigiu isso. Em Números 35 e o versículo 31, Números 35 e o versículo 31, não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Então, nenhuma misericórdia havia para homicidas. Claro que isso aqui está falando da antiga lei, e hoje tem misericórdia? Tem sim, se o homicida ele se arrepender. E 1 João 3,15, João diz que aquele que aborrece o próximo é homicida, não é? Deixa eu ler aqui certinho o versículo. 1 João 3,15. Qualquer que aborrece e irrita seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, na carta de João, João diz que aquele que aborrece o irmão, né, qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, quem permanece no pecado de aborrecer ou tirar a vida do próximo, mesmo hoje, não dará a Deus o direito de ter a vida eterna, por não haver arrependimento, né? E não haveria expiação
para o homicida. Também Salmo 49 e o verso 7. Nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão ou pagar a Deus o resgate dele. 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima e seus recursos se esgotam antes. Também Isaías 43, 3, livro do profeta Isaías 43, o versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia Seba, ou Seba em teu lugar. Então o Egito e outros povos aqui Deus deu em resgate do próprio Israel. Glória ao nome do Senhor, não é? Deus poupou Israel, mas não poupou os outros povos. Então a necessidade da expiação fala de cobrir, né, mediante esse resgate. Cobrir o pecado, mas tem um resgate para resgatar, melhor dizendo, a vida do pecador. Isso aqui é para ter uma reparação ou uma restituição adequada pelo delito cometido ali pelo transgressor. A necessidade da expiação surgiu do fato de que os pecados de Israel, capítulo 16 de Levítico e o versículo 30, caso não fossem expiados, sujeitariam os israelitas à ira de Deus. Veja aí, Levítico 16 e o versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, ou seja, reparação, restauração, reconciliação por vós, para purificar-vos, para limpar. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor, na festa anual aqui da expiação. Então, se não fossem expiados, os israelitas estavam sujeitos a catástrofe, ruína, desastre do próprio Deus. Conforme em Romanos 1,18, Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus, a cólera de Deus. Romanos 1,18. Pois do céu, do trono de Deus, se manifesta, se revela a ira, a raiva de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, a indignação de Deus sobre a parcialidade humana, as preferências no meio da justiça, a impiedade, a falta de amor, o ódio, né, o rancor, detendo a verdade, ou seja, a corrupção no homem e detendo a verdade que é Deus, é a palavra de Deus que é Jesus, detém em injustiça, em corrupção, em cambalache, em maracutaia, em imparcialidade, ou parcialidade, melhor dizendo. E Deus não aceita isso não. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, Deus fica indignado com isso. Colossenses 3 e o versículo 6 também fala sobre a ira de Deus, como ela é manifestada. Colossenses 3, 6. Vou ler o 5 e 6. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, que é vender o corpo para ganhar dinheiro, a impureza, todo tipo de sujeira moral, emocional, sentimental, espiritual, o apetite desordenado, que é a glutonaria, a vil concupiscência, ou seja, desejos pecaminosos inúteis, e a avareza, né, amar o dinheiro aí, que é idolatria. Então a avareza é como um tipo de idolatria, adorando ou idolatrando o dinheiro, o Deus Mamon. Olha o 6. Por estas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O 7 diz, ora, nestas mesmas coisas outrora andastes, quando vivieis nelas. Então a ira de Deus vem sobre a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, idolatria, que é idolatria, e mais outros crimes e pecados que o ser humano comete diante de Deus. Então tinha essa necessidade, para evitar a ira de Deus, tinha que expiar o pecado. Por conseguinte, o propósito do dia da expiação, o dia da reconciliação, né, da restituição, era prover um sacrifício de amplitude ilimitada por todos os pecados que, porventura, não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no decurso do ano que findava,
Isso aqui é muito interessante, porque no dia anual da expiação era ofertado a Deus o sangue do animal para que Deus perdoasse o pecado anual dos israelitas. Então quer dizer que tinha gente que pecava contra Deus, mas não confessava o seu pecado, e era necessário o ano da expiação, não é? O dia da expiação. Quando chegasse esse ano, então o sangue do animal era derramado para perdoar todos os pecados daquele ano. Então, dessa maneira, o povo seria purificado dos seus pecados do ano precedente e afastaria a ira de Deus contra ele e manteria a sua comunhão com Deus. Então, se não houvesse esse dia da expiação, a ira de Deus cairia naquele ano que ia começar, não é? E por isso que você vê, irmãos, como Jesus tipifica aqui o sacrifício da expiação. As pessoas que vão romper ano, estamos aqui perto do final do ano, estamos em dezembro, hoje é dia 5 de dezembro, então vai vir 2023, desse ano 2022, quem não se converter a Cristo, para crer no sacrifício expiatório do Senhor, irmãos, a ira de Deus cairá nesse ano 2023 sobre todos esses que não confessaram seus pecados diante de Deus e não tiveram perdão. Então não haverá chance de escapar da ira de Deus. Aí daqui você entende porque ano entra ano e sai ano, e tantas tragédias acontecem aplicando o dia da expiação, pois as pessoas não procuram o Senhor para pedir perdão. Então a ira de Deus cai sobre eles. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus desejava salvar os israelitas, perdoar seus pecados e reconciliá-los consigo mesmo. Ele proveu um meio de salvação ao aceitar a morte de um animal inocente em lugar deles, dos transgressores, e o animal que era sacrificado. E esse animal levava sobre si a culpa e a penalidade dos israelitas ou dos transgressores. Em Levítico 17:11 também está escrito: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Aleluia! É o sangue, é a vida que vai restaurar a alma, que vai reconciliar a Deus. É o sangue do animal. E cobria seus pecados com sangue derramado. Os delitos, qualquer tipo de delito, era coberto, não é? Então a cerimônia do dia da expiação era assim. Em Levítico 16 está escrito que o dia santo, que era o dia mais importante do ano judaico, era esse dia da expiação. E nesse dia, o sumo sacerdote de Arão e os outros, né, que substituíram Arão, ele se vestia ali com as suas vestes sagradas e de início preparava-se mediante um banho cerimonial com água. Em seguida, antes do ato da expiação pelos pecados do povo, ele tinha de oferecer o novilho pelos seus próprios pecados. A seguir, tomava 2 bodes e sobre eles lançava sortes. Um tornava-se o bode do sacrifício e o outro tornava-se o bode expiatório. Levítico 16 e o versículo 8, Deus ordenou: Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Sacrificava primeiro o bode, levava seu sangue, entrava no lugar santíssimo, isso aqui era uma vez no ano, para além do véu, e aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, o qual cobria ali a arca, né, contendo a lei divina que foi violada pelos israelitas, mas agora estava coberta pelo sangue, propiciatória a tampa da arca, e assim se fazia expiação pelos pecados da nação inteira. Capítulo 16, versículo 15 e 16 de Levítico: depois degolará o bode da expiação que será para o povo, e levará seu sangue para dentro do véu. Fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, conforme todos os seus pecados. Da mesma forma fará para
tenda da congregação, que está com eles no meio das suas imundícias. Como etapa final, o sacerdote tomava o bode vivo, impunha as mãos sobre a sua cabeça, confessava sobre ele todos os pecados dos israelitas e o enviava ao deserto, simbolizando isto, que os pecados deles eram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto. Levítico 16, versículo 21 ao 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, conforme todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. O dia da expiação era um dia de uma assembleia solene, um dia em que o povo jejuava e se humilhava diante do Senhor. Levítico 16, 31. É um sábado de descanso para vós, e afligireis vossa alma, isto é estatuto perpétuo. Vai afligir a alma nesse dia. E esta contrição de Israel salientava a gravidade do pecado, do crime, da transgressão, da ofensa contra a santidade do Senhor, nosso Deus. E o fato de que a obra divina da expiação era eficaz somente para aqueles que de coração arrependido tivesse uma mudança de comportamento, de pensamento, de atitude, esse coração arrependido, e tinha que ter uma fé perseverante, porque senão cairia sobre o transgressor a ira de Deus. Levítico 23 e o versículo 27, diz aqui a palavra do Senhor: Mas aos 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É uma santa convocação, uma santa reunião para afligir a alma, né? Abater a alma devido à gravidade do erro contra o Senhor, para ser poupado do crime que cometeu. Números 15, o versículo 30, Números capítulo 15 e o versículo 30 também está escrito aqui: Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor, a alma será extirpada do meio do seu povo. Olha o 31. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e sua iniquidade será sobre ela. Aplicando na nova aliança, irmão, isso é tão sério, onde não há misericórdia pelo pecado voluntário, sabe que é errado e faz e vive nesse erro, então não tem sangue de Jesus que Deus vai perdoar aquele pecado. Não. O 31 é terrível porque desprezou, anulou, bloqueou, interditou, desprezou literalmente, desconsiderou a palavra fala da lei de Deus, a palavra fala do próprio Jesus, anulou o mandamento, a ordem de Deus foi anulada. Então, essa pessoa, com uma referência e uma influência perversa e maligna, será extirpada e a iniquidade será sobre ela. Veja como é sério: quem está desobedecendo a ordem de Deus será extirpado da terra, irmãos. Isso é terrível. O dia da expiação levava a efeito a expiação por todos os pecados e transgressões não expiados durante o ano inteiro. Em Levítico 16, versículo 16 e 21. Então precisava ser repetido cada ano da mesma maneira, porque havia pessoas que não se arrependiam. Então o sumo sacerdote ia lá no lugar santíssimo e derramava o sangue do animal pelo sacerdote, pelo povo rebelde que não confessava seu pecado. Então o ano que ia entrar, o pecado de todos os israelitas era anulado. Que coisa linda, né? Não tinha mais nenhum pecado diante de Deus, porque uma oferta foi oferecida a Deus pelo sumo sacerdote, o sangue do bode foi derramado. Então o ano que ia entrar, os israelitas estavam de bem com Deus. Mas no decorrer do ano, quem vacilasse tinha que pedir perdão
tinha que levar a oferta que Deus exigia para que o pecado fosse anulado. Sendo assim, cada ano que entrava e saía, quando o povo não pedia perdão, era necessário esse sacrifício ser repetido, não é? Essa expiação anual, porque tinha muita gente que pecava e não se arrependia. Então tinha essa graça, olha para aí, tinha essa misericórdia. O animal era morto, mas a vida do israelita era poupado. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa tremenda. Era Deus com o seu projeto de não aniquilar Israel, querer Israel para que Jesus nascesse. Glória ao santo nome do Senhor. Agora, Cristo e o dia da expiação, para eu concluir. O dia da expiação, que é o dia da restauração, da restituição, está repleto de simbolismo que prenuncia a obra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto, o Novo Acordo, o Novo Contrato, o autor de Hebreus, ele realça o cumprimento do novo concerto e na tipologia do dia da expiação. Está em Hebreus 9, versículo 6 até o capítulo 10, eu não vou ler porque o texto é grande. O fato de que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham de ser repetido anualmente indica que eles eram provisórios. Claro que ali os israelitas não entendiam. Apontava para um tempo futuro, quando então Cristo, ungido, abençoado, viria para remover de modo permanente o pecado confessado. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ora, se você espera Jesus para a salvação da sua alma, ele aparecerá segunda vez. E eu creio, e eu espero. Ele se ofereceu uma única vez para tirar o pecado. Pega essa palavra, tirar o pecado. Aleluia. Hebreus 10, versículo 10 ao 18. Também o texto diz: nesta vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma única vez. E assim todo sacerdote aparecia a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam tirar os pecados. Veja, tirar os pecados. Não tirava. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos como estrado de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver antes dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Acrescentando: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aleluia! Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Não tem mais sangue derramado, se remiu, se resgatou. Não precisa mais Jesus morrer de novo, derramar o sangue. E quando Deus não se lembra, Deus deletou. Vem aqui Satanás tentando lembrar o que você fez, o que eu fiz, o que nós erramos. Mas Deus nos diz: não me lembro dos teus delitos contra mim. Não me lembro mais das tuas ofensas contra mim, das tuas iniquidades eu não lembro. Por quê? Porque a oblação do sangue de Jesus arrancou, não cobriu, arrancou diante da mente de Deus, da lei de Deus, as nossas transgressões. Glorificado, exaltado, magnificado para sempre seja o nome de Jesus. Os dois bodes representavam a expiação, o perdão, a reconciliação e a purificação, a comunhão, não é, com o próprio Deus através do sacrifício de Jesus. E tudo isso foi consumado, a expiação, o perdão, a reconciliação, a purificação foi consumado por Cristo. O bode que era sacrificado, ele representava a morte vicária e sacrificial do próprio Senhor Jesus
pelos nossos pecados. E como remissão pelos nossos pecados, né? Romanos no capítulo 3 e o versículo 24 ao 26, fala uma palavra tremenda, Romanos 3, 24 a 26, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela remissão que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o meu justificador, ele é o teu justificador. Oh, glória ao nome de Jesus. O bode expiatório conduzido para longe, para o deserto, para a terra solitária, levando os pecados da nação, tipificava ali o sacrifício de Jesus, que remove o pecado e a culpa de todos. Quantos se arrependem? Preste atenção. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 29, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expiação dos animais e do sumo sacerdote, que era por ele e pelo povo de Israel, o sangue derramado dos animais cobria o pecado, não arrancava o pecado. Só cobria, por isso que era repetido o sacrifício. Agora, a expiação do sangue de Jesus, que trouxe a restauração, comunhão, reconciliação, purificação, perdão, não é? O que Jesus fez, irmãos, o sangue dele derramado como expiação pelos nossos pecados, não cobriu os nossos pecados, não cobriu, não é? Aleluia, cobertou os nossos pecados. O sangue de Jesus arrancou os nossos pecados, arrancou todo tipo de pecado que nós cometemos contra Deus. Por isso que aqui está o poder do sangue de Jesus. Ele arranca os delitos, os crimes do pecador. Confesso, porque tem que confessar para ser arrancado. Na raiz está enraizado. Satanás enraizou o pecado, enraizou a transgressão, está lá na raiz, na alma. Mas quando o pecador entende o que Jesus fez e que está arrependido, quer a mudança de vida, não quer viver mais dessa forma, naquele momento o sangue vai arrancar pela raiz sobre a forigmite ou forigderré, labarigminigiassorebederrai. Vai arrancar pela raiz, irmãos. Arranca, aleluia, o pecado. Os sacrifícios no dia da expiação proviam a cobertura pelo pecado e não a remoção do pecado. Olha o sangue de Jesus que fez. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue vertido, a vida, porque o sangue é a vida do ungido, banhado ali no madeiro. O sangue dele derramado, aleluia, ele tem todo o corpo talhado pelo chicote, cuspido, aleluia, as mãos, os pés crucificados. O sangue dele é a expiação plena e definitiva que Deus oferece à raça humana. E a expiação essa expiação, melhor dizendo, ela remove, ela arranca o pecado de um modo permanente. Quando Deus arranca algo errado, ele arrancou. O diabo vai tentar colocar o que Deus arrancou, não tem como mais. Foi arrancado. Aleluia. Hebreus 10, 4. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Hebreus 10, versículo 4. Diz aqui o escritor: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Olha o versículo 10 e 11 de Hebreus. Nesta vontade temos sido justificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. E assim todo sacerdote aparecia cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podiam tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ou seja, o sacrifício do seu próprio sangue para Deus,
derramar, oferecendo a Deus o seu próprio sangue, sua própria vida. Ele está sentado para sempre à destra, anda sobre a destra de Deus, crente. Glória ao nome de Jesus. Cristo, como sacrifício perfeito, pagou a inteira penalidade dos nossos pecados. Aleluia. E levou a efeito o sacrifício expiador que afasta a ira de Deus, que nos reconcilia com Ele e que restaura a nossa comunhão com Ele. Aleluia. O lugar santíssimo onde o sumo sacerdote entrava com sangue para fazer expiação representava o trono de Deus no céu. Cristo entrou neste lugar santíssimo após sua morte e com seu próprio sangue fez expiação para o crente perante o trono de Deus. Então, visto que os sacrifícios de animais tipificavam o sacrifício perfeito de Cristo pelo pecado e que se cumpriram no sacrifício do próprio Senhor Jesus, não há mais necessidade de sacrifício de animais depois da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. E eu quero finalizar dizendo, se o sangue de Jesus e o que ele fez nos reconciliou com Deus, perdoou nossos pecados, e o Santíssimo Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, Onipresente, Onisciente, o Glorioso, Surpreendente, Preeminente, o Emanente, o Deus vivo, imortal, o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar e tudo que neles há. Se o sangue de Jesus nos trouxe para Ele, e Deus não tem mais raiva, Deus não tem mais rancor, não é na amargura, visto que Deus é amor. O Senhor nos aceitou quando nós cremos, quando nós acreditamos. Quando a gente acreditou no sacrifício de Jesus. Deus nos trouxe para Ele através do sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados e Jesus arrancou de quem crê. Então Deus nos trouxe para Ele de novo. Aí eu te digo, irmãos, o ser humano que quando entende isso, que não perdoa o outro, não se reconcilia, não é? 1 João 7, João diz, se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz. Então, quando o ser humano tem raiva um do outro, tem rancor, tem ressentimento, irmãos, tem que aprender a obra de Jesus. Jesus nos reconciliou com o nosso Criador, nos trouxe Deus para morar em nós. E quem é o homem, quem é o ser humano, para ele não perdoar, irmãos? Para ele não se reconciliar com o outro, visto que o sangue de Jesus arrancou os nossos pecados contra Deus e Deus agora nos aceitou. Deus agora se aproximou de nós ao ponto de morar em nós e de nos fazer templo do seu Espírito. E eu fico imaginando como tem pessoas que têm raiva, têm ódio uma das outras, que às vezes está dentro da igreja e não foi liberta pelo conhecimento da verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então existem pessoas rancorosas, amarguradas, que elas não conseguem perdoar e ficam lhe odiando, lhe hostilizando, lhe desprezando, valorizando coisas ao invés de pessoas. O amor de Deus, quero terminar aqui. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez no ano, a Arca da Aliança e o propiciatório, símbolo do trono de Deus. Jesus chegou agora oferecendo a si mesmo seu sangue, sua vida para Deus tirar o pecado da raça humana, um sacrifício definitivo. E, Jesus derramou o sangue para quem, irmãos? Para Deus, em oferta a Deus, para Deus tirar o erro de quem? Da vaca, de uma casa, de uma parede, da terra, da água, do vento? Foi de um ser humano. Que fé Jesus mostrou e que amor por nós Jesus mostrou. Ao Todo-Poderoso Deus, onde Jesus sabe que Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o poder terrível que Deus tem. Em Mateus 10, 28, Jesus diz, não tema o homem que mata a carne, tema aquele que pega a alma e o corpo e lança no inferno. Então Jesus sabia a dimensão do poder terrível que Deus tem em cima do crime, porque Satanás e a terça parte dos anjos foram expulsos do céu e preparado o inferno eternamente para eles, o lago de fogo. Então o amor de Jesus por nós, irmãos, foi tremendo ao ponto dele dar a vida, derramar o sangue para Deus, como os animais, o sangue era derramado para tirar a culpa dos transgressores.
E agora não era só por Israel, por mundo inteiro. Aleluia. Como está em João no capítulo 11, Caifás falou algo e ele não sabia que ele estava profetizando. Eu quero ler aqui para concluir. João no capítulo 11, depois da ressurreição de Lázaro, está escrito algo interessante. João 11, 49 a 52. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Olha 52. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Então João disse que o sangue de Jesus derramado ali na cruz, na sua morte, era por não só Israel, mas o mundo inteiro, irmãos. Todos os filhos de Deus que andam por aí espalhados. Então te alegra, Jesus, ele ofereceu ao Pai o sangue dele, pela sua alma, não foi pelo seu carro, seu dinheiro, sua cadeira, sua mesa, não, foi por ti. Será que tu tem um valor? Será que tu tens valor? Onde o Filho, Deus Santo, virou homem, andou na santidade, na pureza e ofereceu o corpo santo, sem nenhuma mancha de pecado. Ele ofereceu ao Senhor Deus e Pai, ofereceu a si próprio para tirar da mente de Deus a indignação, a raiva de Deus, a raiva por conta dos pecados do homem cometido contra Deus, que merecia o inferno. Então Jesus, como ele é o mediador, ele ficou no meio. Então ele ofereceu o seu próprio sangue para que Deus aplacasse a ira contra a nossa vida, a vida da raça humana. Então pessoas que têm ódio de você, induzida por Satanás, entrega a Deus, porque alguém ofereceu um sangue. Não foi por dinheiro, para Deus poupar dinheiro, casa, carro, emprego. Não. Foi pela vida do ser humano. O homem, irmão, tem um mistério tão tremendo que o valor que Deus deu ao homem, ao ser humano, aleluia, Jesus ofereceu seu sangue derramado, ele se conservou, ele se purificou a si próprio para que Deus aceitasse o seu sacrifício. Por isso que o sacrifício foi perfeito, que Jesus não teve nenhum pecado como homem, como ser humano, que ele teve várias tentações, ele suportou as injúrias, as calúnias, as blasfêmias, ele suportou as mentiras, os falsos testemunhos, ele suportou a ira dos religiosos, suportou o abandono, o desprezo, suportou a presença diabólica, expulsou os demônios, envergonhou Satanás e derramou voluntariamente, irmãos. Olha para aí, voluntariamente. Ele derramou sua vida, aleluia, para que Deus nos desse vida, Deus nos desse a vida dele. Então quem crê, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, se aproxima novamente do Pai, se aproxima como Adão e Eva tinham a comunhão no Jardim do Éden. Volta agora, nós que cremos, e todo aquele que crê, volta agora essa comunhão, esse relacionamento íntimo com Deus. Você olha para o céu, não é? E nem imagina que o dono do céu, que está no terceiro céu, está dentro de você pelo Espírito Santo, na fé, na confiança e na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se alegre. Deus, ele te ama tanto que ele enviou Jesus, e Jesus cumpriu a risca sem nenhuma transgressão contra o Pai, não é? Ele se purificou para que fosse um sacrifício perfeito, não tinha nenhuma mancha, para que Deus olhasse e Deus se alegrasse, não é? Que Deus se alegrou em ver Jesus derramar o sangue, oferta ao Pai. Ó Pai, estou sendo chicoteado, meu sangue, minha vida está sendo derramada, mas estou te oferecendo meu sangue através desse chicote, estou oferecendo meu sangue através desses pregos nas mãos e nos pés, estou oferecendo sangue para ti, para que tu tire tua ira, aleluia, do homem. Por isso que ele disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, eu vim resgatar o mundo com meu sangue, oferecer ao Pai uma oferta
eterna, que não haverá mais animais, porque animal só cobria, agora o sangue removia para sempre. Por isso que não pode mais o diabo lançar em rosto, porque o sangue de Jesus, o derramado na cruz, removeu todo delito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, obrigado pelo dia da expiação universal. Obrigado por eu lhe chamar de Pai. Obrigado pelo Senhor ter me adotado como filho e ser co-herdeiro de Cristo. Não só eu, mas todos os cristãos. Desde aqueles que já se foram para ti e aqueles que continuam vivos. Senhor, fortalece a fé dos teus filhos através dessa mensagem. Glorifica a ti mesmo, o teu nome, o teu reino. Glorifica o teu santo filho Jesus. Aleluia. Ajuda, Senhor, e nos fortalece. Vem perdoando, vem arrancando qualquer erro cometido contra ti, Senhor. Porque tu és perfeito, tu és santo e nos santifica. Seja o teu nome assim exaltado para sempre. E muito obrigado pelo que Jesus fez voluntariamente. Não merecia, Senhor. Nós merecíamos, mas ele se propôs voluntariamente para te oferecer o sangue puro, onde Arão, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Daniel, nenhum homem andaramandou calabachurianteoforigasebederai. Nenhum homem, Senhor, poderia fazer isso, mas o Senhor fez. Jesus fez e se tornou Senhor de todos. Nos ajuda. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz do Senhor.